Como igreja, meus irmãos, nós temos caminhado nos milagres de Jesus apresentados nos evangelhos. 35 milagres. E hoje vamos estudar o milagre de número 7, falando sobre o toque da graça e o que esse toque realiza em nossas vidas. De fato, sabemos que o Senhor Jesus tem misericórdia de nós, que somos pecadores, e Ele nos toca pela sua graça, pelo seu amor. Aquele que é totalmente santo. E a Bíblia diz que Jesus Cristo nunca pecou. Ele foi totalmente santo em todos os seus caminhos. Este que é totalmente santo, durante seu ministério, tocou em muitos homens pecadores. E ele fez isso pela graça. É pela graça que o Deus Todo-Poderoso, eternamente santo e grandioso, recebe pessoas como eu e como você. É o favor imerecido de Deus, o amor revelado diante da injustiça, aquele carinho que Deus demonstra para nós, ainda que nós não mereçamos. Por isso eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, dos versos 40 até o verso 45. E nós vamos ver aí uma história do Evangelho que narra um dos milagres que o Senhor realizou. E veremos de fato como que a graça de Deus opera para curar o doente, mas também para nos salvar. Marcos capítulo 1, dos versos 40 ao 45. O Evangelho de Marcos fica lá no finalzinho da Bíblia, lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. Esta é a ordem dos 4 evangelhos. Marcos, capítulo 1, verso 40 a 45. É um sinal muito positivo quando na igreja algumas pessoas demoram para encontrar o texto bíblico. Você sabia? É sinal de que existem pessoas novas na fé dentro da igreja, né? Quando todo mundo acha rapidinho, é sinal que não tem ninguém novo, né? Então, quando demora um pouquinho para achar, é um bom sinal. É sinal que pessoas que estão tendo contato com a Bíblia agora estão procurando o texto bíblico. Marcos capítulo 1, dos versos 40 a 45, diz assim a palavra de Deus. O leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência. Não conte isso a ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus e ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Amém? Esse texto nos narra a história de um homem que estava com uma terrível doença. Uma doença chamada lepra. Hoje em dia nós não falamos mais que as pessoas são leprosas, mas nós chamamos essa doença por hanseníase, uma doença de pele altamente contagiosa e que cria um severo resultado na vida de quem a tem. Para os irmãos terem ideia, a lepra começa com uma simples mancha na pele. E aquela mancha na pele, pouco a pouco, vai evoluindo, a ponto da pessoa não ter mais sensibilidade no lugar daquela mancha. Ela não sente mais dor, não sente mais calor nem frio no lugar onde aquela mancha está. E assim, com o passar do tempo, aquela mancha vai se tornando então em uma pele escamosa, e com o passar do tempo vai se tornando em uma pele putrefada. E aquilo vai se espalhando pelo corpo, porque nós vamos encostando as partes do corpo em outras partes do corpo, e então essa pessoa começa literalmente a apodrecer em vida. Graças ao Senhor, hoje em dia, nós temos cura para a lepra. Quando alguém encontra uma mancha insensível no seu corpo, é indicado que essa pessoa, o mais rápido possível, corra para o médico, porque é possível que com o tratamento ela se recupere e essa doença não evolua.
Mas na época em que Jesus aqui passou pela terra, não havia remédio para essa doença. E uma das piores doenças que uma pessoa poderia adquirir era a lepra, porque fazia com que a pessoa literalmente fosse morrendo aos poucos, apodrecendo ainda em vida. Há relatos de que os leprosos primeiro perdiam as cartilagens do corpo. Primeiro perdiam o nariz, as orelhas, depois perdiam as extremidades do corpo, a ponta dos dedos das mãos, a ponta dos dedos dos pés, até o ponto que começavam a perder membros do corpo, e as pessoas iam assim, pouco a pouco, morrendo, perdendo as partes tópicas do seu corpo. Era uma doença terrível. E além de ser uma enfermidade muito difícil de ser tratada, uma doença terrível, que era como que um atestado de morte para quem a possuísse, ainda havia um contexto religioso. Porque na época em que Jesus esteve aqui na terra, os religiosos de sua época diziam que quem tinha essa doença, a tinha porque Deus o havia punido. Então naquela época as pessoas entendiam que quem tivesse lepra era alguém que estava sendo vítima do juízo de Deus. Era o próprio Deus que tinha dado àquela pessoa aquela doença para que ela fosse morrendo aos poucos, com o objetivo de purgar os seus pecados ou de puni-la por algo ruim que ela fez. Então, além da pessoa ter essa doença que ia deformando o seu corpo dia após dia, essa pessoa ainda era considerada alguém inimigo de Deus, uma pessoa que desonrava a Deus, uma pessoa de quem Deus não gostava. Como a lepra era uma doença altamente contagiosa, normalmente as pessoas que tinham essa doença eram levadas para leprosários, lugares onde ficavam longe das outras pessoas. E os irmãos aqui que conhecem algumas partes do Brasil, o irmão Betão, a minha mãe que viajam por aí, e talvez alguns outros irmãos também conheçam, que em vários lugares do Brasil existem ruínas de leprosários. Lugares que ficavam normalmente nas colinas, onde havia bastante ventilação, porque se acreditava que a ventilação e a exposição ao sol, à praia, a água salgada do mar fazia bem para a doença. Então eles construíam prédios nos lugares próximos à praia, lugares altos, bem ventilados, para que ali fossem depositados os leprosos, no objetivo de que de alguma forma eles pudessem ter uma sobrevida. E no objetivo de que a sua doença não se transpassasse para sua esposa, para seus filhos, para seus parentes ou para os vizinhos. Então essas pessoas eram vítimas de um grande mal que afetava sua vida física, sua vida religiosa e sua vida social. Para o leproso não restava nada além de se isolar e morrer sozinho num lugar isolado, acreditando que Deus não gostava dele e vendo a sua carne se desfazer dia após dia. Você tocaria num homem desses? Se ele pedisse a você um abraço, dá cá um abraço, você daria? Se ele pedisse para você, coce minhas costas que eu estou com uma leve coceira, você coçaria? A época em que esse texto foi narrado, ninguém queria tocar naquele homem. Mas houve um, mais poderoso do que todos, mais improvável do que todos, que o tocou. E o toque de Jesus naquele leproso não faz com que Jesus pegue lepra, mas faz com que o leproso pegue cura. Porque não é a doença do leproso que vem sobre Jesus, mas é o poder, a cura, a virtude, a unção de Jesus que vai sobre o leproso. E ao invés de ter medo de tocá-lo, como eu e você teríamos, se estivéssemos naquela situação, Jesus o toca poderosamente e faz o que eu e você não podemos fazer. O cura, de maneira que imediatamente aquele homem fica limpo da sua lepra. De fato, meus irmãos, esse texto traz lições para a nossa vida. Obviamente, nenhum de nós aqui está leproso fisicamente. Não temos essa doença. Mas, de certa forma, todos nós estamos adoecidos com outra doença que a Bíblia chama de pecado. E o pecado é muito pior do que a lepra. Porque hoje em dia já descobriram um remédio para a lepra. Um remédio que você toma e a doença não evolui. Mas para o pecado ainda não descobriram um remédio físico. Não é como você tomar uma pílula, uma injeção e ser curado do pecado. Mas para o pecado existe uma batalha diária. Nós nos rendemos diante do Senhor, o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida e dia após dia combatemos o bom combate contra o pecado que tão perto nos assedia e que quer nos destruir.
De certa forma, o pecado que nos assedia todo dia é muito pior do que a doença de lepra. Porque ele não mata apenas o nosso corpo, mas ele destrói a nossa alma e nos torna em pessoas que não podem agradar a Deus. Então, baseados na história desse homem, que tinha uma doença física, uma lepra, algo tão difícil, eu quero tirar lições para que nós entendamos como o toque de Jesus curou aquele homem e como o toque de Jesus cura nossas almas hoje. Como Jesus libertou aquele homem da lepra e como hoje ele pode nos libertar de uma doença muito pior, que é o pecado que habita em nós. Vamos juntos então aprender essas transições? Vocês estão comigo? Quem está comigo, diga amém. Amém. Glória a Deus. A primeira lição que o texto me ensina é que o toque da graça só pode ser eficaz para quem reconhece sua doença e se humilha. Note o que diz o início do versículo 40 do texto que lemos. Aquele homem leproso saiu do meio da multidão, ajoelhou-se diante de Jesus e implorou. O texto imediatamente anterior, segundo a narrativa de Mateus, nos narra que Jesus estava entregando ao povo o Sermão da Montanha, que é o sermão mais conhecido de Jesus, mais poderoso de Jesus. E é bem possível que este homem leproso mencionado no texto não estivesse nos estágios finais da doença, mas estivesse nos estágios iniciais. Talvez ele tivesse apenas uma mancha ou apenas uma marca no seu corpo que ainda não tinha evoluído para o que aquela doença poderia ser. Porque nós vemos pelo contexto que ele estava junto com a multidão ouvindo a palavra de Jesus no Sermão da Montanha. E aquela palavra vai enchendo aquele homem de fé. E ele não é percebido como leproso no meio da multidão. À época, se alguém visse um leproso no meio da multidão, tinha autorização pela lei de apedrejar aquele leproso. Porque os leprosos não tinham permissão para andar no meio das outras pessoas. As pessoas logo sabiam que tinha um leproso no meio da multidão, porque sentiam o cheiro característico de um leproso, um cheiro de carne putrefada. Então parece que aquele homem não conseguia ser visto pela multidão como leproso, porque provavelmente a doença estava no estágio inicial, e aquele homem também não fedia como o leproso fedia, porque senão as pessoas o teriam percebido. Mas ele lá estava durante os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ouvindo as palavras de Jesus no Sermão da Montanha. E pouco a pouco aquele sermão foi entrando dentro daquele homem e fez com que quando Jesus terminou aquele sermão e que Jesus desce do monte, aquele homem ataca Jesus, saindo do meio da multidão, se prostra diante dele e diz: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Aquele homem se ajoelha, se quebranta, implora diante de Jesus. Porque ninguém da multidão está vendo o que tem por detrás das suas vestes. Mas aquele homem sabe que ele é um leproso. Ainda que as pessoas não sintam o cheiro da sua lepra, ainda que a multidão não veja os resultados da lepra avançada na sua vida, ele sabe que ele é um leproso. E quando ele se prostra diante de Jesus pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim, quando ele se ajoelha, se prostra aos pés de Jesus, talvez as pessoas que estivessem ao redor olhem e digam: por que esse homem está fazendo isso? O que ele necessita? E ele diz: Senhor, podes purificar-me. Ele sabia que ele era um homem impuro, que havia lepra em sua vida. Então Jesus o toca e o restaura. Meus irmãos, o toque de Jesus, o toque da graça do Senhor, só será eficaz em nossas vidas se nós de fato reconhecermos que estamos doentes. Talvez alguns de nós estejam na mesma situação daquele leproso. Você sabe que você tem uma doença. Talvez as pessoas da sua família não sabem dessa doença que há no seu coração. Talvez as pessoas que estão perto de você, daqui da igreja, não sabem a doença que está no seu coração. Mas você, olhando para dentro de si mesmo, lá por baixo das suas roupas, você sabe: eu tenho um início de lepra na minha vida. E de fato o que Jesus está querendo ensinar para mim e para você é que nós precisamos seguir o exemplo deste homem. Ir até o Senhor, nos prostrarmos, nos colocarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu reconheço que estou doente, eu reconheço que preciso da cura do Senhor em minha vida. Muitas pessoas no mundo em que nós vivemos não reconhecem que precisam ser curados.
Elas usam roupas e mais roupas para esconder a sua lepra, mas são incapazes de se prostrarem diante de Jesus, ajoelhando-se e implorando: Senhor, o que ninguém está vendo, o Senhor sabe. Purifica-me. Talvez você que está me ouvindo esta manhã tenha que tomar uma atitude assim diante do Senhor. Dizer: Senhor, dentro do meu coração há algo que precisa ser transformado. Eu não estou leproso fisicamente, mas a minha alma está doente. Eu me prostro, eu me humilho, eu imploro: tem misericórdia de mim. E aí nós vemos no versículo 41 que Jesus, quando vê aquele homem prostrado, ele se enche de compaixão, porque Jesus não pode rejeitar um coração contrito e quebrantado. Jesus não pode rejeitar alguém que assume suas faltas, suas falhas, suas necessidades diante dele. Então pare de querer bancar o sabichão. Pare de querer dizer que você sabe tudo. Pare de dizer que você está no controle da situação. Olhe para dentro de você e se você reconhece uma doença que está lhe matando pouco a pouco, prostre-se diante do Senhor. E o toque da graça vai restaurá-lo e tornar você imediatamente puro. Amém? Amém? Mas uma segunda lição que eu aprendo com esse texto é que o toque da graça só é eficaz para aquele que reconhece o poder e a soberania de Jesus. Fale com quem está perto de você assim: Jesus é poderoso e é soberano. Chama atenção a maneira como aquele homem fala com Jesus. Ele se prostra diante do Senhor, implora sua atenção e diz: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Aquele homem reconhece algo muito importante: Jesus pode. Jesus tem poder. Quando ele ouve aquela mensagem de Jesus no Sermão da Montanha, ele observa tudo aquilo que Jesus ensinou, ele vê a autoridade no Senhor Jesus e ele diz: este homem pode, há poder nele para tocar em minha vida e me purificar. Ele é poderoso. Sabe o que isso mostra? Que aquele homem tinha fé. Ele cria em seu coração no poder de Deus para restaurá-lo. Mas ele não chega para Jesus e diz assim: Jesus, o Senhor é todo poderoso, então me cura. Mas ele diz: o Senhor é todo poderoso, e como seria bom se o Senhor quisesse usar esse poder em meu favor. Senhor, se quiseres, podes. Se quiseres, podes. Não é: Senhor, faça em meu favor porque eu sou merecedor. Não é: Senhor, você está obrigado a me ajudar. Jesus, agora que eu me prostrei aos teus pés, o Senhor tem que fazer o que eu desejo. Mas, Senhor, se quiseres, se quiseres, se quiseres. Aquele homem reconhece que Jesus é todo poderoso para agir em sua vida, mas reconhece que Jesus é soberano. E ele diz: Senhor, se for da tua vontade, se estiver de acordo com o teu propósito eterno, purifica-me, Senhor. Eu peço, faz a tua vontade em minha vida. E de fato, meus irmãos, vemos na Bíblia Sagrada que aprove ao Senhor curar muitas pessoas, mas aprove ao Senhor também não curar outras pessoas. E o Senhor faz tudo de acordo com o beneplácito da sua vontade. E aquele que se coloca diante do Senhor para receber o toque da graça precisa entender que às vezes a graça nos livra do problema, tira o peso dos nossos ombros. Mas às vezes a graça fortalece nossos ombros. Às vezes a graça nos ajuda a segurar o problema. E às vezes Deus não vai resolver o problema para nós, mas Deus vai nos dar força para glorificar o nome dele, mesmo no meio do maior problema. Porque a graça age assim. Às vezes ela nos cura e às vezes ela nos fortalece para glorificar o nome do Senhor, mesmo em meio à enfermidade. Aquele homem entende isso, que Jesus é poderoso e é soberano. Ao mesmo tempo em que vemos nesses milagres que estamos estudando, os milagres realizados por Jesus, inúmeras pessoas sendo libertas, sendo salvas, sendo restauradas, recebendo curas que aos nossos olhos são impressionantes, nós vemos também na Bíblia Sagrada pessoas que não foram atendidas por Deus em suas necessidades e continuaram fiéis. Os irmãos querem um exemplo mais impactante do que a história do profeta Eliseu, que durante a sua vida realizou inúmeros sinais, prodígios e milagres. Um homem usado por Deus na revelação de muitas coisas. No entanto,
Eliseu morreu de uma doença. Ficou doente e morreu. Como é possível que um grande homem de Deus assim fique acometido de uma doença e morra? É possível, porque o mesmo Deus que cura é o Deus que dá força para que nós nos mantivamos fiéis, mesmo em meio à prova. E a Bíblia nos diz que depois que Eliseu já estava morto, os ossos dele foram sepultados, e então um soldado morreu e foi jogado sobre os ossos de Eliseu. O que aconteceu com aquele homem morto que foi jogado sobre os ossos de Eliseu? Ressuscitou. Veja que o homem de Deus morreu enfermo, mas os seus ossos ainda tinham o poder do Senhor para agir. Porque às vezes Deus nos liberta, mas às vezes Ele nos ajuda a nos mantermos firmes, meio em meio à prova. A questão é a seguinte: o que demonstra mais fé? Alguém que vai até o Senhor e recebe a cura, ou alguém que mesmo em meio à dor se mantém fiel? Eu não saberia responder essa questão, porque para mim as duas coisas exigem grande fé, e elas só se diferem por um princípio: a soberania de Jesus. Ele sabe o que é melhor para mim e Ele sabe o que é melhor para você. Existem pessoas que o Senhor enriquece, derrama a mão sobre a vida dela e ela se torna extremamente próspera. E com a sua riqueza ela glorifica a Deus, ela é generosa, ela é bondosa. Mas existem outras pessoas que são fiéis a Deus do mesmo jeito e o Senhor não as enriquece. E elas do mesmo jeito são bondosas, são pessoas abençoadas, pessoas maravilhosas, usadas por Deus. Mas o Senhor, na sua soberania, sabe que às vezes, se aquele que é próspero não o fosse, não glorificaria a Deus da maneira como Deus deseja ser glorificado pela vida dele. E sabe que se aquele que é pobre fosse rico, não o glorificaria da maneira como ele deve ser glorificado. Então o Senhor soberano sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você, e nós precisamos nos render ao seu poder, mas nos render também à sua soberania. Mas em terceiro e último lugar, o texto também destaca que o toque da graça é eficaz para quem se dispõe a obedecer. O verso 42 diz que Jesus tocou naquele homem e imediatamente a lepra desapareceu. Talvez aquele homem tenha recebido o toque de Jesus, ter se sentido restaurado, tenha tirado sua roupa lá, olhado para a mancha que o fazia estar preocupado, e ele tenha visto: puxa, essa mancha foi embora, Jesus me curou, louvado seja o nome do Senhor. E aí no verso 43, Jesus fala para ele: tudo bem, volte para a sua casa, volte para a sua família, mas eu lhe dou uma forte advertência. Eu lhe advirto de algo muito importante. E Jesus fala para ele: não conte isso a ninguém. A lepra daquele homem até aquele momento era um segredo entre ele e Jesus. Jesus falou: isso é um assunto nosso. A multidão não sabia que você estava leproso e nem vai ficar sabendo. Só eu e você sabíamos da doença que você tinha. Você está curado. Agora volte e faça o que é necessário para tirar todas as dúvidas de que você está purificado. Vá até o templo, ofereça o sacrifício, se mostre ao sacerdote e diga: olha, veja, eu estou completamente saudável. E então siga a sua vida, continue a sua caminhada. Mas aquele homem estava tão entusiasmado pelo que aconteceu que ele desobedece Jesus. E ele cria um problema para o Senhor. Ele começa a sair pelas ruas dizendo: eu era leproso, Jesus me curou. Vocês não sabiam, mas eu tinha uma lepra bem aqui. E eu fico imaginando a cena daquele homem talvez levantando a camisa dizendo: tá vendo aqui, ó? Tinha uma lepra aqui, mas o Senhor Jesus me tocou e me curou, Ele me fez puro, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai anunciando isso, e esse anúncio dessas pessoas faz com que o ministério de Jesus se torne mais difícil. Porque a partir desse momento, Jesus não pode mais ir a lugares públicos, pregar a palavra, que era o que ele gostaria de fazer, porque as multidões ficam o tempo inteiro querendo que Jesus as cure. Jesus não consegue mais ficar em lugares isolados em paz, porque quando Jesus está em um lugar isolado, multidões vêm querendo que ele opere cura. Talvez Jesus, na sua soberania, estivesse dizendo para aquele homem: tudo bem, você foi alvo de um grande milagre, mas segura essa emoção um pouquinho. Segura essa emoção um pouquinho, porque ainda não é a hora de eu operar sinais e maravilhas de forma prodigiosa para todas as pessoas. Agora é hora de eu ensinar um pouco mais.
As pessoas precisam ouvir os meus sermões. Haverá o tempo em que eu vou curar muitas pessoas. E nós vimos domingo passado que na cidade de Cafarnaum, Jesus curou todo mundo da cidade. Fez um milagre impressionante. Mas ainda não é o tempo. Calma, segure. E aquele homem desobedece o Senhor, falando mais do que a boca, e ainda não cumpriu o que Jesus lhe disse para fazer. Vá até o templo e apresente-se ao sacerdote, para que ele então testifique que você está saudável. Obviamente não podemos julgar aquele homem, porque aquele homem estava tão feliz com a cura, que ele nem prestou atenção na forte advertência que Jesus deu a ele. E saiu por aí espalhando da sua felicidade, do seu prazer, da sua experiência com Jesus. Mas se nós queremos, meus irmãos, que o toque da graça seja eficaz em nossas vidas, nós precisamos estar dispostos a obedecer o que o Senhor nos orienta. Então, se o Senhor diz, não conte para ninguém, não conte para ninguém. Se o Senhor diz, mostre-se ao sacerdote, mostre-se ao sacerdote. Faça o que Jesus está dizendo, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele não está nos ordenando algo para nos fazer mal, mas Ele está nos ordenando algo que vai redundar em louvor, honra e glória ao nome dEle. Algo que vai facilitar a sua obra, vai facilitar a sua verdade, vai facilitar para que as pessoas conheçam o seu nome. Nós vemos que uma pessoa foi de fato tocada pela graça de Deus e foi transformada pela graça de Deus quando em sua vida há o fruto da obediência. O ser humano é rebelde por natureza. Nós não gostamos de nos submeter a regras, não gostamos de obedecer ninguém. De tal maneira que uma criança ainda em tenra idade já começa a desafiar a autoridade dos seus pais. Nós somos assim por natureza, é a natureza humana caída dentro de nós. Mas aquele que é tocado pela graça de Deus recebe uma transformação e deve então ser alguém obediente a tudo que Jesus ensinar. Se de fato você deseja que a graça de Deus seja eficaz em sua vida, se submeta à vontade do Senhor. Permita que o Senhor governe a sua vida. Existem muitas pessoas que convidam Jesus para participar da sua vida. Só que elas fazem assim, param o carro da sua vida diante de Jesus e dizem, Jesus, senta aqui no banco do carona e eu vou levar você para viver a vida comigo. E aí ele vai dirigindo a vida, por aqui, por ali. E nunca chega a lugar nenhum. Até que chega um ponto em que a pessoa olha para si mesma e diz assim, eu não sei o caminho, eu não consigo chegar. E Jesus diz, por favor, senta aqui no carona e deixa eu pegar o volante. E então aquela pessoa acorda para as verdades espirituais. Ela diz, é verdade, Senhor. Até hoje eu quis dirigir o carro e botar o Senhor na carona. Mas agora eu dou a direção ao Senhor e eu me assento na carona. E então Jesus começa a conduzir a vida daquela pessoa. E a vida dessa pessoa floresce, é transformada. Porque Jesus precisa estar no controle da minha vida e da sua vida. Enquanto você não submeter as suas vontades, os seus desejos, as suas intenções à palavra de Deus, o toque da graça não será eficaz na sua vida. Por isso vemos pessoas que vivem uma vida de pecado terrível. Aí o Senhor Jesus lhes toca, lhes salva, elas saem daquela vida, são libertas, às vezes do mundo de drogas, do mundo de vida difícil, do mundo de prostituição, e elas passam a viver aos pés do Senhor, tocadas pela graça. Mas o tempo vai passando e elas vão negligenciando os princípios de obediência. E pouco a pouco, aquele pecado que lhes assediou começa a voltar e vai corroendo as estruturas. E aquela pessoa, às vezes, que foi salva por Cristo, que esteve dentro da igreja, que glorificou a Deus, que tem um testemunho vibrante e maravilhoso na presença do Senhor, volta para o mundo. E a Bíblia nos diz que o cachorro, às vezes, come o próprio vômito. E que quando a gente dá um banho muito bem dado num porco, normalmente o que acontece? Ele volta para a lama. Infelizmente, muitas pessoas que não estão dispostas a obedecer fazem exatamente isso. E o segundo estado se torna pior do que o primeiro. Então, depois de humilhar-se diante do Senhor e pedir,
Senhor, tem misericórdia de mim, derrama a tua graça sobre a minha vida. Depois de reconhecer o poder e a autoridade do Senhor, nós precisamos nos dispor a obedecê-lo e dizer, Senhor, agora faça-se a tua vontade na minha vida e eu me submeto ao que o Senhor tem para mim. E então, meus irmãos, esse toque de graça se torna eficaz, transformador e faz com que nós deixemos de ser pessoas que escondem suas lepras e passemos a ser de fato pessoas que servem a Deus em espírito e em verdade. Nós não sabemos o que aconteceria se aquele homem fosse até o templo e se mostrasse ao sacerdote como deveria fazer. Mas talvez fosse uma revolução no templo de Jerusalém. Um leproso que foi curado, examinado pelo sacerdote, e de fato houve um homem em Israel chamado Jesus que foi capaz de curar um leproso. Talvez aquilo redundaria em muito mais honra e glória ao Senhor. Mas infelizmente aquele leproso não o obedeceu. Sigamos o exemplo da cruz, nos rendendo ao Senhor, reconhecendo sua soberania e seu poder e, sobretudo, obedecendo a sua palavra. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, eu quero orar com você para que o Espírito Santo complete essa palavra em nossos corações. Senhor Jesus, aqui estamos diante da Tua santa presença. A Tua palavra sempre fala aos nossos corações. Nos rendemos diante da Tua graça, como aquele homem leproso. Talvez só nós saibamos das nossas lepras, daquilo que está escondido de todos, mas que nos tem feito adoecer. Nesta manhã, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, nós imploramos, tem misericórdia de nós, Senhor. Cremos que o Senhor tem poder e que o Senhor é soberano sobre todas as situações e há de fazer em nós o que é o melhor para cada um de nós. O Senhor é poderoso para nos tocar e fazer com que a lepra imediatamente nos deixe. O Senhor é poderoso para nos purificar da cabeça aos pés. Faz isso essa manhã, Senhor. Talvez haja alguma pessoa neste lugar que precisa ter um encontro verdadeiro contigo, render-se aos teus pés, ouvir a tua voz, entregar o seu coração a ti. Recebe essa pessoa e dá a todos nós o compromisso de obedecer o que o Senhor nos orienta. Nos ajuda, Senhor, para que possamos ser fiéis a Ti em todos os nossos caminhos e que assim o toque da graça nos transforme. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua preciosa vida.